Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, mais uma vez aqui, pastor evangelista Dalmo Pereira orando por você. Meus amados, minhas amadas, abençoados, vamos dar graças a Deus por tudo. Vamos estar orando sempre. A oração é a chave de quebrar todas as muralhas, todas as barreiras. E vamos depositar nossa fé 100% em Jesus Cristo. Amém? Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra que Deus mais uma vez me deu aqui. Palavra que se encontra aqui no livro de Mateus para a sua meditação. E que esta mensagem chegue aonde eu não posso ir. Glória a Deus. Quero agradecer aqui a cada um que tem orado por mim. E é assim, nós temos que viver orando uns pelos outros. A palavra nos ensina. Agradecer, a todos que me procuram no PV para estar conversando, perguntando. E eu quero dizer que eu me sinto muito bem em estar podendo ajudar no reino do Senhor. Já que eu falei demais para os homens, e eu preciso agora falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu peço antes de mais nada, que vai lá, deixa lá o seu joinha, o seu like, seja membro lá do nosso canal no YouTube, Evangelista Dalmo Pereira, tá bom? Que Deus venha abençoar a cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, o fermento dos fariseus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se, e passando seus discípulos para a outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: adverte e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembreis dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de 4 cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não disseram que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Glória a Deus. Até aqui, até o versículo 12. Até aqui, meus irmãos, meus amados, esta palavra que Deus nos dá, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, meu Deus, que o Senhor venha agora com o Teu Espírito Santo mais uma vez. Que o Senhor venha, Senhor, nos cobrir e nos dar sabedoria, para que nós possamos, Pai, falar do Teu Evangelho, o que o Senhor pode nos ensinar
através do Espírito Santo. Se for de correção, é correção. Se for de ensinamento, é ensinamento. Porque a palavra do Senhor, ela é assim. Ela é como uma espada de dois gumes, que vai sobre a medula, Pai. Mas que aquele que se esforça, aquele que se humilha ao Senhor, com certeza, ele está no caminho certo. E o Senhor, Pai, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos, assim, estar falando do teu amor, da tua correção, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra, quando se trata do fermento dos fariseus, aqui fala sobre a reação dos fariseus e saduceus, né? Está falando da reação dos fariseus e dos saduceus, né? A Jesus, a reação deles com Jesus, que pedem um sinal do céu para testá-lo. Eles pedindo um sinal do céu para testá-lo. E Jesus, por sua vez, critica, né? Critica a geração deles, dizendo que eles não discernem os sinais dos tempos. Em seguida, ali, ele adverte, né, seus discípulos sobre o fermento dos fariseus e saduceus, que na verdade se refere aos seus ensinamentos, os ensinamentos falsos. Os ensinamentos falsos. Agora, quem era saduceus e fariseus, né? Que às vezes a gente está lendo a palavra de Deus, glória a Deus, e a gente tem que entender que os fariseus e os saduceus, eles eram sim líderes religiosos. Olha só, líderes religiosos. Veja bem, começa por aí. Eram líderes religiosos. Agora veja, eles que vinham testando Jesus. Se eles eram líderes religiosos, significa que tem que ter cuidado com essa religiosidade. Glória a Deus. Então, eles eram esses líderes, né, religiosos, que eles tinham visões diferentes. Eles tinham visões diferentes sobre a lei e a tradição. Eles se aproximam de Jesus com o objetivo de desafiá-lo e questionar sua autoridade. Agora, vejamos, irmãos, quando a palavra nos ensina aqui, desta forma, aleluia, glória a Deus, para que possamos estar lendo aqui e nós entendendo, ver o que o Espírito Santo de Deus tem para falar conosco. Glória a Deus, nesta noite abençoada, aonde a gente tem que saber que o nosso combustível é a palavra. Eu digo sempre, o meu combustível é a palavra do Senhor. Sou feliz por ele ter me resgatado. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Ou seja, Jesus chamou de hipócritas. Sabeis diferenciar os sinais dos céus? Sabeis diferenciar os sinais do céu? Pastor, dá um exemplo. Muitas vezes, para nós aqui, né, irmãos, para ficar mais fácil, o irmão ou a irmã, o abençoado, a abençoada, entender. Quando está nublado para chover, não sabemos que está nublado para chover? Quando o sol está quente, não sabemos que o sol está brilhoso, que está quente? Então Jesus chama eles de hipócritas, aleluia, aqui, e diz: hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? E os sinais dos tempos? É o que nós estamos vivendo. É o que está escrito na palavra. Os sinais dos tempos.
fome, peste, guerra. Fome, peste, guerras. Guerras no plural mesmo. Né? Pai contra filho, filho contra pai. Pai contra filho, filho contra pai. Está escrito aqui na palavra os sinais dos tempos. E aí Jesus vem e fala mais assim, uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Isso nos tempos de hoje, para gente que está aqui nesse tempo de hoje, dói. Dói quando a gente percebe que o Senhor Jesus fala a verdade e diga, olha só, nós estamos vivendo hoje, o hoje. Jesus disse a eles, aqueles fariseus, aqueles saduceus, naquele tempo, e hoje a palavra é viva, ela não morre. A palavra do Senhor é viva, passará os céus e a terra, mas não passará a palavra de Deus. E Jesus fala da seguinte forma, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Sabe o que está querendo dizer com isso, meus irmãos? Os tempos de hoje que nós estamos vivendo, uma geração má e adúltera, uma geração Nutella. Estamos vivendo uma geração de crente Nutella, estamos vivendo uma geração de crente frio. Estamos vivendo uma geração de crente, aleluia, aleluia, meu Deus, de crente que não ora mais, que não consagra mais ao Senhor, de crente que não leva o evangelho de Deus, só se for para ganhar dinheiro. Então, quando Jesus fala dessa forma, uma geração má e adúltera pede o sinal e nenhum sinal lhe será dado porque a palavra nos ensina e nos fala que o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos esfriaria. E aqui está. Por ter esfriado muito o amor de Deus, o amor por Deus, melhor dizendo, por ter esfriado muito o amor por Deus, por Jesus, muitos pedirão um sinal e não será dado. Não será dado, por conta que estamos vivendo a geração mais fria, a geração mais Nutella de todos os tempos, a geração de crente mais frio de todos os tempos. O mundo já age no maligno e cada dia que passa o maligno só tragando servos de Deus. Por quê? Porque estão bombeando, não ora, não busca, não procura evitar a roda dos escarnecedores, não procure evitar o conselho do ímpio, e o inimigo só tragando. E quando Jesus fala que é uma geração adulta que vai pedir um sinal, e nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Sim. Senão o sinal do profeta Jonas. Por quê? Porque eis a questão, a falta da fé viva em Cristo Jesus. A falta do crente, do cristão, do servo de Deus, daquele crente que se converteu pela palavra. Se converteu através da palavra. Do crente que se converteu e que passa o que passar, mas ele está aí, firme e forte na rocha, vivendo com Jesus. Irmãos, eu venho de um berço que não tinha Jesus, não tinha Deus, não tinha Bíblia, não tinha nada. Tinha leitura, sim, minha mãe era professora, meu pai comerciante, fazendeiro, aquelas coisas todas, enfim. Mas não tinha Deus. Não tinha. Tinha boi berrando na manga, tinha status, tinha isso, tinha aquilo, tinha, tudo bem. Não adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, hoje eu me sinto feliz por estar aqui na presença do Deus Altíssimo. Eu me sinto feliz. E aqui eu me encontro para dizer aos irmãos
Cuidado. Busque mais enquanto possa achar. Invoque enquanto está perto. Porque a vinda do Messias está perto, está se aproximando. Então a palavra de Deus, quando fala dessa forma, e deixando-os, retirou-se. Ali Jesus, quando chamou aqueles fariseus, aqueles saduceus, de hipócritas. Mas hoje nas igrejas, no Estado, hoje que a igreja não é mais de Jesus Cristo, na sua maioria a igreja hoje é do homem. O homem, ele constrói a igreja aí de bloco, areia e cimento, bota a doutrina dele, o dogma dele, e ele não quer nem saber. É a igreja que não ensina mais, não ensina mais os servos, as ovelhas, orar. Ei, você quer se dar bem na vida? Ande no joelho. Porque o teu galardão está no céu. Não está aqui, está no céu. E a igreja que não ensina mais a orar. Não. É a igreja que chega, fala 15 minutos de palavra, sem orientar, sem falar, sem explicar, sem o evangelho verdadeiro, genuíno, sem falar da importância do perdão, sem falar da importância do perdão, a importância de perdoar a quem tem nos ofendido, sem falar da importância da fé, o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que dela tudo se espera, que é Jesus, que é Deus. A igreja hoje não quer mais pregar dessa forma. Não querem mais. Não querem mais. E quando a gente vai ministrar a palavra, falar, é olhando já no relógio, que hora termina. Eu sei que tudo é com ordem e decência. Mas passaram tantas noites, né? Nos bares da vida, nas boates da vida, quando é para ouvir 30 minutos de palavra, já está cansado. Já chega na igreja olhando para a parede, que hora vai acabar o culto, para ir embora. Geração Nutella. Pelo amor de Deus. E Jesus disse-lhes, adverte e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Isso é Jesus dizendo aos discípulos, agora aqui, glória a Deus, que Jesus fala, e passando os seus discípulos, a palavra fala, e passando os seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. Tinha esquecido de fornecer-se de pão. Veja bem como Jesus, aqui, numa linguagem mais simples, curto e grosso. Grosso, que eu falo no bom sentido da palavra. Jesus verdadeiro, Jesus autêntico. Então, e passando os seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes, 2 pontos, adverte e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Olha só, adverte e acautelai dos fermentos dos fariseus e saduceus. Nós temos que ter muito cuidado mesmo, com o fermento que está aí para levedar a igreja, os falsos profetas que estão aí para levedar. Nós temos que ter muito cuidado. Glória a Deus. Acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não nos fornecemos de pão. Olha, não, Senhor, é porque nós não nos fornecemos de pão. Não nos fornecemos de pão. E Jesus percebendo isso, disse, 2 pontos, porque arrazoais entre vós, homens de pouca fé. Por quê? Por que está falando? Porque não se abasteceu de pão, homem de pouca fé. Ei, neste momento, ei, como está o seu celeiro? Hein? É porque hoje o seu celeiro está um pouco baixo. No pão, tenha fé. Porque o Deus
de ontem, é o de hoje, o de amanhã, o de sempre, que vai abastecer o teu celeiro, que vai jogar também a tua enfermidade por terra, seja do corpo, da alma, do espírito. É o Deus, é o Senhor Jesus que vai trazer essa cura carnal e espiritual em sua vida, em nossas vidas. Aleluias, glória a Deus. E a palavra, e ele diz, arrazoava entre si, dizendo, é porque não fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse, porque arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão. Homens de pouca fé. Irmão, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Se você tem fé, continue depositando a sua fé em Cristo Jesus. Levanta, bate a poeira, vai à luta, que Deus é contigo. Eu determino em nome do Senhor Jesus Cristo que agora, aquele mau pensamento que estava passando pela sua cabeça, que estava passando na sua mente, cauterizada nesse momento, Deus agora está refrigerando a sua alma e você está orando ao Senhor e dizendo, estou ouvindo esta palavra e esta palavra agora está, em nome de Jesus, me curando e trazendo a abundância para dentro do meu lar. Glória a Deus. Então aqui, olha só, o que Jesus fala para os discípulos, aleluia. E olha só, não compreendeis ainda, nem vos lembreis dos 5 pães para 5.000 homens? Não lembra da passagem de 5 pães para 5.000 homens? Já tinham esquecido. Os discípulos já tinham esquecido. Mas Jesus faz questão de enfatizar e lembrar eles. Vocês não se lembram dos 5 pães para 5.000 homens? Ei, não se preocupe. Ei, aquietai-vos. Eu estou aqui. Glória a Deus. Aquietai-vos. Que eu vou abastecer de pão. É assim que Jesus faz com você, comigo, com todos nós. E Jesus disse, olha só, não compreendeis ainda, nem vos lembreis dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Está vendo? Veja bem, aí vem o versículo 10, nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Jesus advertiu, e agora nesse momento ele adverte através desse simples e humilde profeta, discípulo do Senhor Jesus Cristo, que um dia eu dei um passo para Jesus e de braços abertos ele me resgatou. Ele me resgatou e hoje eu estou aqui na presença do Deus Altíssimo, pregando a palavra de Deus, que não tem riqueza maior para mim. Eu tinha tudo, irmão, e não tinha nada. Hoje eu sou um homem rico, porque conheci o Deus Altíssimo. Conheça esse Deus Altíssimo. Nem dos pães para 4.000 e de 400 cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Ou seja, aqui não pegaram a palavra de Deus, muitos estão fazendo isso hoje, não guarda a palavra de Deus. Quando Deus multiplica no seu celeiro, no meu celeiro, em nossas vidas, mas lembra da palavra dos fariseus. E a palavra é clara, irmão. É mais do que clara, porque aqui, nesse contexto, os fariseus e saduceus, eles aqui
eram líderes religiosos, diferente de Jesus, de Deus. Glória a Deus, diferente. E o que agora eu pergunto aos irmãos, aos meus abençoados, aleluia, glória a Deus, aleluia, de que adianta vivermos este mundo ouvindo as falsas doutrinas, ouvindo aquilo que não edifica? Irmão, não adianta nada. É perca de salvação. Não adianta nada, é perca de salvação, glória a Deus. É perca de salvação. E a palavra de Deus, quando nos ensina desta forma, é para nós meditar mais nas Escrituras. Nós guardar mais a palavra. Aleluia. Nós guardar mais a palavra. Glória a Deus. É o que nós temos que fazer hoje. Eu me sinto, às vezes, um pouco tristonho, quando eu estou evangelizando vidas por aí, e que eu vejo filhos de Deus precisando de se fortalecer. Mas a questão não é que você está precisando de fortalecer. O que me deixa tristonho é saber e ver a teimosia. De ver pessoa que conhece a palavra de Deus e que está teimando contra a palavra de Deus. Contra a palavra de Deus. Isso é, para mim, inadmissível. Para mim, inadmissível. Então, vejamos que hoje nós não podemos mais estar brincando de salvação. Não podemos mais estar brincando de salvação. Por quê? Porque a palavra de Deus é assim. E aqui, quando Jesus vem e ensina os seus discípulos, Ele está nos ensinando. E o que eu deixo aqui para essa mensagem de hoje, aleluia, aqui, ó. Eu gosto de estar escrevendo, eu gosto de estar falando do amor de Deus, gosto de pegar, irmãos, é assim. Tira o tempo para Jesus, tira o tempo para a palavra. Hoje, pelo amor de Deus, hoje eu me deparei com situação de ver pessoas conhecedoras da palavra teimando contra a palavra de Deus. E aqui eu quero deixar esta mensagem deixando claro para você: mude agora mesmo, troque a tua fé fria, troque essa fé fria por um Deus verdadeiro, por um Cristo que salva, que cura e que liberta. Só encontra salvação em Jesus. Sei que estou ministrando aqui para todo o conceito religioso. Para mim, eu não prego placas de igreja, já deixei claro, todos sabem disso. Eu tenho um ministério e sei a importância que é ir para a igreja. E eu aconselho que vá. Hoje estão usando muitas desculpas que as igrejas estão do mesmo jeito do mundo. Nanina não. Nanina não. Se lá estiver fermento levantado, no mundo tem muito mais. No mundo tem muito mais. Não use isso como desculpa. Procure um ministério mais próximo. Vá. Ah, pastor, estou fraco na fé. Vai a si mesmo. Ore a Deus. Porque aqui o que Jesus nos ensina é que então compreenderam os discípulos, né? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento e do pão, mas da doutrina dos fariseus. Quer dizer,
o que Jesus está dizendo. Para mim, para você, para nós termos cuidado. Pastor, e como é que eu vou saber que eu estou sendo enganado na igreja? Como é que você vai saber? Examinando as Escrituras. Examinando as Escrituras. A palavra fala examinar as Escrituras de dia e de noite. Pastor, mas eu não sei ler. Você não sabe ler. Mas Deus, a palavra, o aprender vem pelo ouvir. Pastor, mas se eu for ouvir e lá na igreja for um falso profeta, um fariseu que está ensinando a doutrina errada, aí eu lhe dou mais uma dica. Você não sabe ler? Você está com medo de ser enganado por um fariseu? Né? Não existe fariseu que fique de pé quando o teu joelho está dobrado ao chão. Quando a tua cara está no pó. Você pedindo a Deus sabedoria, que só Ele nos dá, que vem do alto céu. Pedindo a Ele para nos dar os olhos de águia, para enxergar além do horizonte. Pedindo a Ele para nos dar o faro do perdigueiro, para que nós venhamos sentir o adversário antes que se aproxime de nós. Ore, que Deus não vai te deixar nem confundido e nem enganado. Olha, irmãos, o joio e o trigo andam juntos, é normal, está escrito na palavra. E um pouquinho só de fermento está ali para levedar toda a massa. Eis a questão de nós orarmos. Que aí a gente chega lá, no ministério, no templo, a gente chega em espírito, e a gente não será enganado e nem confundido. Mas estamos vivendo uma geração Nutella que não querem examinar as Escrituras e não querem orar. Como é que você vai querer salvação dessa forma? E como é que você vai querer discernir? A palavra é discernir a falsa doutrina do verdadeiro evangelho. Você só consegue discernir se você vier para aqui, ó, e para o joelho. Amém? Que Deus em Cristo venha abençoar, que esta palavra venha trazer fortalecimento e a cura carnal e espiritual na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. Você que está precisando agora de ouvir, de fortalecer na fé, fortaleça. Você precisa ouvir agora, mais uma vez, esse discípulo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que dizer a você através do Espírito Santo de Deus: Ei, dê um passo para Jesus. Ele está de braços abertos te esperando. Por que você saiu da presença dele? E você que ainda não conhece, dê um passo para ele. Aceite o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E passe o que passar, mas passe com Jesus. Que é só sabedoria, é cura, é libertação. E aqui, em nome de Jesus, eu determino em sua vida, em nossas vidas. Amém? Pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Glória a Deus. Vamos orar mais. Esta geração é a geração Nutella, mas ainda tem jeito. Basta você querer. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um.